Vamos resolver agora essa alternativa K. Essa alternativa K nós temos uma associação mista de resistores. Podemos perceber aqui que tem dois resistores em uma mesma linha. De tal maneira que aqui nós temos dois fiozinhos entre dois nós. Aqui, ó, aqui é um nó, aqui é outro nó. Então, ó, entre os nós podem existir vários fiozinhos. Aqui não tá uma associação paralela limpinha, digamos assim. Por quê? Porque nesse fio tem duas resistências. Para a gente calcular a resistência equivalente aqui, precisaria ter apenas uma, tá? Então, vamos analisar melhor essa situação. Quando nós temos duas resistências em um mesmo fio, essas resistências estão em série, tá? Então, tem resistências em um mesmo fiozinho, então está em série. Para simplificar essas duas aqui, nós vamos simplesmente somar o valor das resistências, tá bom? Então, vai ficar assim, 7 mais 5 vai dar 12. Então, juntando essas duas resistências, nós teremos uma resistência de 12 ohm. Então, ó, essas duas simplificam-se em uma de 12 ohm. Aí sim, essa de 12 ohm vai estar aqui no lugar dessas duas. E aí sim, tem uma resistência de 12 e uma resistência de 4 ohm. E elas estão em paralelo. Então, para achar a resistência equivalente, nós podemos usar o produto pela soma, tá? Então, fica assim, resistência equivalente dessas duas aqui vai ficar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. R1 de cima, 12, vezes 4 sobre 12 mais 4. 12 vezes 4 é igual a 48 sobre 16. E 48 dividido por 16 é 3. Então, essas duas resistências agora, a de 12 e essa de 4, a gente resumiu em uma resistência de 3 ohm. Aqui em cima, nós também conseguimos perceber que existem dois nós aqui, e entre esses dois nós existem dois fiozinhos, e em cada fiozinho tem uma resistência. Então, aqui nós temos associação paralela de resistores. Então, ó, um vale 6 e o outro vale 3 ohm. Bora achar a resistência equivalente aqui desses dois. Então, fica R1 vezes R2. Então, 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18 sobre 6 mais 3 é igual a 9. Então, 18 dividido por 9 é igual a 2 ohm. Então, fica assim, vamos simplificar tudo o que aconteceu aqui. Então, ó, lá em cima nós temos o ponto A, do ponto A sai essa resistência de 1 ohm, essas duas resistências aqui virou essa resistência de 2 ohm. Vindo aqui pra baixo tem uma resistência, eu posso colocar tudo em uma linha só, vou até colocar plano aqui, ó, na mesma linha, tá? Então, ó, vou ter uma resistência de 10 ohm, seguindo aqui, o que aconteceu? A gente simplificou essas duas resistências aqui em uma que vale 3 ohm. E aí vem o ponto B. Então, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai de A para B, então, a corrente elétrica não tem outro caminho para percorrer, sendo assim, vai passar em todas as resistências em mesmo valor. Então, aqui nós podemos já determinar o valor da resistência equivalente, que é o somatório de todas essas resistências, né? Então, ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 10, 13, 13 mais 3, então, vai dar 16 ohm. Caso aqui fosse o número 4, tá? Aqui seria também o número 4, tá? Só reescrevendo aqui. Então, ficaria 4 mais 2 mais 10 mais 3. Aí, o resultado seria 19 ohm. Tudo bem? É que a alternativa K que eu passei foi aqui essa primeira resistência valendo 4 ohms. Olha só que legalzinha essa alternativa L. Nessa alternativa L, como nas outras alternativas, a corrente elétrica vai de A para B. Então, ela vai vir aqui, passa a mesma corrente aqui. Aqui a corrente se divide, vem um pouco para cá, um pouco para cá. Mesmo fiozinho, continua, juntou a corrente elétrica, desce aqui nessa resistência, depois na outra.
Então, ó, aqui nós já conseguimos perceber que existem esses dois nós, esse e esse, apenas esses dois aí. Então, é o seguinte, aqui em um mesmo fio tem duas resistências, então esses dois estão em série. Aqui também eles estão em série, porque estão no mesmo fio. Agora, essas resistências aqui, ó, essas e essas, elas estão em paralelo. Só que a gente não pode determinar a resistência equivalente direto, não. Por quê? Porque para achar resistência equivalente, tem que ter uma resistência em cada fiozinho. Então, é o seguinte, ó, somando essas duas e essas duas, né? Vamos já chegar aqui no resultado, ó. Então, aqui, ó, entre essas duas, quando a gente soma R com R, tá? Vai dar 2R, ó. 2R, porque elas estão em série. Chegou aqui, o que nós temos aqui, ó? Nesse fiozinho, nós temos duas resistências, né? Então, soma de novo, então, porque essas duas estão em série. Então, ó, vai ficar R mais R. Então, aqui, ó, nós vamos ter, ó, uma resistência que vale 2R. De lá é igual, não é? Então, vai dar o mesmo resultado, ó. Tá? 2R. Soma essas duas aqui, porque estão em série. Tá no mesmo fio. Então, aqui, R com R, 2R. Então, ó, essa aqui... agora não tem como fazer mais nada, a não ser o quê? Achar a resistência equivalente dessas duas aqui, tá? Porque elas estão em paralelo, né? Em cada linha tem uma resistênciazinha, então dá pra achar a resistência equivalente, ó. Repare que o valor das resistências é igual, então dá pra usar a fórmula do Rão, que fica resistência equivalente é igual a Rão sobre N. Qual que é o valor da resistência? 2Rs. Então, vai ficar 2R sobre a quantidade de vezes que essa resistência se repete, que é 2. Pode cortar esse 2 com esse, então a resistência equivalente aqui dessas duas é igual a R. Então, vou simplificar aqui meu sisteminha. Aqui é a A, aqui tem a resistência de 2R. Seguindo aqui, tem a simplificação dessas duas, que é R. Vou colocar aqui de qualquer jeito mesmo, você pode fazer do jeito que você achar legal, né? Só tem que seguir a mesma característica, né? Então, depois dessas duas, vem essa resistência aqui valendo 2R. E aqui é o ponto B. Então, agora, ó, perceba o seguinte, que todas as resistências, elas estão conectadas por um mesmo fio. Então, elas estão em série. Então, para determinarmos a resistência equivalente, basta somarmos, então, os valores aqui. 2R com 2R, 4R, 4R com R, 5R. Essa é a resistência equivalente. Aí, você pode até colocar a unidade de medida. Fechou? Vamos para a próxima alternativa. Bom, letra M. Na letra M, nós temos um pentágono, tá? Mas vamos lá. Como que acha, então, a resistência equivalente nessa situação? Perceba o seguinte, que esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles são nós. E entre esses dois nós temos dois fios. Nesse fio de cima tem duas resistências, no fio de baixo tem 3. Bom, como em cada fio tem mais de uma resistência, então aqui nós temos associação em série. Primeiro faz em série, depois em paralelo, tá? Então, vamos lá. Essas duas resistências, quando nós somamos, fica R mais R. Então, vai ficar, então, R mais R é igual a 2R. Então, tá aqui, ó, 2R. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Somando R com R com R igual a 3R. Então, ó, somamos essas aqui, porque elas estão em série, estão na mesma linha, e essas aqui também estão em série. Então, aqui em cima deu 2R, embaixo deu 3R. Opa, agora sim, aqui embaixo 3R. Perceba que agora elas estão em paralelo, né? E tem apenas uma resistênciazinha em cada linha, então vai dar para achar a resistência equivalente nessa situação. Vamos usar o produto pela soma, a formulazinha mais simples, né? Para achar a resistência equivalente utilizando duas resistências apenas. Então, vai ficar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Vamos de cima para baixo, né? Quem que é o R1? 2R. Quem que é o R2? 3R. Então, agora a mesma coisa, no lugar do vezes, coloca mais. Então, fica 2R mais 3R. 2R vezes 3R é igual a 6R ao quadrado. 2R mais 3R é igual a 5R. Lembrando aí, R ao quadrado é a mesma coisa que R vezes R. Então, repare o seguinte, que aqui a gente pode cortar, então, um R. Ó, cortei esse R com esse,
Então, nós temos que a resistência equivalente é igual a 6R sobre 5 ohm. Olha só o exemplo N. Nesse exemplo N, vamos analisar o que acontece com a corrente elétrica. Vamos lá, ela vai de A para B. Então, um tanto de corrente vem por aqui, um outro vem por aqui e o outro vem por aqui. Então, aqui já é um nó. Então, essa corrente vem pra cá, esse pedaço já chega em B, aquela é dividida novamente, um tanto vem pra cá, aquela é dividida novamente, chega aqui, juntou-se a corrente aqui, então aqui é um nó. A corrente elétrica passa nesse fiozinho aqui, que é o mesmo que esse. Aqui ela se juntou e vem para o ponto B. Repara o seguinte, aqui nós já conseguimos perceber que existe uma associação em série nessa situação aqui, ó. Por quê? Aqui nós temos um mesmo fio, tá? E duas resistênciazinhas conectadas nele. Então, aqui a gente já consegue simplificar essas duas em uma só, ok? Então, ó, tem o mesmo fiozinho e aqui já consegue simplificar. Por que essas duas aqui não dá para simplificar? Porque a corrente elétrica vem de A para B. E esse fio não é o mesmo que esse. Por quê? Porque aqui é um nó, aqui é um nó, aqui é outro nó. A corrente elétrica se divide aí. Agora aqui a corrente elétrica não se divide, tá? Então, ó, já vamos simplificar isso aqui e ver qual vai ser a cara que vai ficar esse circuito elétrico. Então, repara aqui, ó, desenhei todo o pedaço aqui de cima, redesenhei aqui, agora eu vou simplificar essas duas aqui, tá? Então, ó, essas duas resistências, elas estão em série, por quê? Porque elas estão conectadas por um mesmo fiozinho, então, pra achar a resistência equivalente, basta somar. Então, ó, R mais R é igual a 2R. Então, aqui, ó, vou conectar um fiozinho que tem essa resistência que vale 2R, tudo bem? Nossa, repara aqui, ó, esse fio e esse fio aqui de cima, repara que eles estão conectados, eles estão juntinhos, estão pregadinhos, olha só, eles estão conectados no mesmo nó, tá? Então, estão no mesmo nó e em cada fiozinho tem só uma resistência. Poxa, então a gente já pode achar a resistência equivalente aqui. Então, ó, repara, ó, como que vai ficar essa resistência equivalente, ó, o valorzinho dela é igual? Sim. Então, se o valor dessa resistência é igual e elas estão em paralelo, então a gente pode usar a fórmula do errão, que é errão sobre N, tá? Qual que é o valor do errão? 2R, é o valor da resistência. Então, fica 2R sobre N, a quantidade de vezes que essa resistência 2R se repete, sobre 2. Corto 2 com esse, então a resistência equivalente aqui é igual a R, tá? Então, agora eu vou redesenhar meu circuitinho. Ó, desenhei todo esse pedaço aqui que eu não mexi, essa tá aqui, essa resistência aqui vale R, né? Faltou escrever, essa aqui vale 2, essa aqui não escrevemos, não juntamos com outra, né? Então, tá aqui. Então, essas duas equivalem a uma resistência de R. Então, entre esse ponto e esse, ó, entre esse ponto e esse, entre esse nó e esse nó, agora tem um fiozinho com esse valor de resistência. Então, eu venho aqui e desenho aqui essa resistência, que vale R, tá? Quando a gente faz isso aqui, você tem que perceber que a corrente elétrica agora, ela não vai se dividir mais. A corrente elétrica, ela vai passar aqui, ó, nesse fio, porque aqui não tem mais divisão de corrente elétrica, é um fiozinho só, não tem como a corrente elétrica se dividir, tá? Então, significa agora que essas duas resistências não estão mais, né? Não parecem mais que estão em paralelo. Elas estão conectadas com o mesmo fio, é um fiozinho só, é um fiozinho só. Não importa que antes aqui era um nó, agora não é mais, tá? Então, depois que nós fizemos o cálculo da resistência equivalente, isso aqui deixou de ser um nó, tá bom? Então, analisa, ó, se aqui é o mesmo fiozinho, nesse mesmo fiozinho existe duas resistências, significa que elas estão em série. Para achar a resistência equivalente, basta somar essas resistências. Então, R mais R igual a 2R. Então, vamos agora reescrever o nosso circuitinho. Ó, desenha até esse pedaço aqui, agora esse pedaço esse da direita, nós mudamos. Então,
a resistência equivalente dessas duas aqui, basta somar. Então, a REC aqui é igual a R mais R, ou seja, 2R. Então, vou desenhar essa adaptação aqui, ó. Então, você vai desenhar um fiozinho entre esse nó e esse nó, onde que esse antigo estava conectado. Então, eu puxo um fiozinho aqui e desenho agora essa resistência aqui que vale 2Rs. Olha, a gente já consegue perceber o seguinte, que aqui tem dois fiozinhos saindo de um só, que era um e aqui virou dois, ó. Aqui também. Tem aqui uma divisão, não é? Então, aqui nós temos um nó. Entre esse nó e esse nó, existem quantos fios? 1, 2. E em cada fiozinho tem uma resistênciazinha. Sendo assim, dá para achar resistência equivalente. E podemos utilizar a fórmula do errão, porque as resistências possuem o mesmo valor. Tudo bem? Mas repara aqui, ó. Nós já fizemos esta continha, né? Então, temos 2R em paralelo com 2R e o resultado é R. Então, ó, a resistência equivalente dessas duas aqui é R, tá? Então, ó, vamos simplificar aqui nosso circuito de novo. Ó, repara aqui, ó. Desenhei esse pedacinho do fio, esse e esse. Aqui, ó, tá vendo que seria esse lugar aqui, ó, que tem o desenho dessa? Mas essa e essa equivalem a R, porque elas estão em paralelo e a resistência equivalente deu R. Então, é o seguinte, vou desenhar essa resistência equivalente dessas duas aqui. Então, ó, onde que tá o nó? Tá aqui e aqui. Então, você vem aqui, ó, representa o nó. E no lugar que eram dois fiozinhos, agora fica apenas um fiozinho com uma resistência. Tudo bem? E o valor dessa resistência é R. Poxa vida, olha só, aqui era um nó, mas aqui você consegue perceber que continuou o mesmo fio, só tem um fio aqui. E aqui tem uma resistência e aqui tem outra. Poxa, então essas duas resistências aqui já estão em série, né? Porque temos mais de uma resistência em um fio. Então, já vamos simplificar isso aqui. Duas resistências em um fio. Então, nós temos aqui uma associação em série. Para achar resistência equivalente, basta somar as resistências. Então, R mais R é igual a 2R. Vamos arrumar aqui? Vamos arrumar nosso circuitinho? Ó, então, juntamos essas duas aqui. Reescrevi essa aqui de baixo. Ah, faltou essa aqui. Vamos desenhar, então, ó. Tá aqui. 2R. Agora, essas duas, elas viraram apenas uma. Então, ó. Onde eu vou desenhar essa resistência? Vai ser no fiozinho que sai daqui e daqui, né? A gente não tem que inventar, é só copiar. Então, ó, não importa onde você coloca essa resistência, tá? Ó, vou fazer ela assim, diferentinha. Então, ó, vou colocar ela aqui embaixo, ó. Tá aqui o fio e aqui a resistência, ó. Qual que é o valor da resistência? 2R. Olha só que legal. Aqui não tá juntando um montão de fio? Aqui também tá juntando um monte de fio? Tá. Então, aqui é um nó e aqui é outro nó. Nesse nó, nós temos, ó, aqui tem um fio, mas só que esse fio aqui, ele tá preso nesse nó. Não é esse mesmo aqui, não. Por que aqui é um outro nó? Porque aqui tem vários fios, tá? Aí, ó, aqui tem um fio, aqui é outro fio, tá? Então, é o seguinte, esses dois caras aqui você deixa quieto, mexe só onde você tem certeza, que é essa resistência e essa resistência. Essas duas resistências, elas estão em um fiozinho que estão conectados no mesmo nó. Todas elas estão no mesmo nó, entre um e o outro aqui. Então, ó, e em cada fiozinho tem uma única resistência. Então, aqui elas estão adivinha, em paralelo. Vamos achar resistência equivalente, pode ser com essa expressão ou essa. Por quê? Qual é a preferência? A de baixo, a do errão. Porque as resistências possuem o mesmo valor. Então, fica assim, ó. Epa, de novo esse valor que se repetiu? Olha só, a gente fez o cálculo aqui em cima, ó. Uma resistência de 2R em paralelo com outra de 2R, o resultado era R. Então, ó, essas duas aqui resultam em R, tá? Vou reescrever meu circuitinho aqui em cima. Olha só. Então, essas duas resistências viraram essa resistência de R. E onde que vou desenhar essa resistência aqui, ó? Essa simplificação. Ó,
como essas duas resistências estavam entre esses dois nós, a resistência, que é a simplificação, tem que ficar entre esses dois nós, que são esses dois aqui. Então, você vem aqui e desenha o fiozinho com a resistência, que vale agora R. Tudo bem? Repara o seguinte, aqui tem um nó, mas só tem um fio entrando e um fio saindo nesse nó. Não tem um fio aqui, né? E saindo 3, igual esse caso aqui. Não. Então, nessa situação aqui, antes, aqui era um nó. Só que agora, depois da nossa adaptação, ele é um fio. Então, repara só, é um fiozinho só. Então, ó, aqui é um fio e aqui continua o mesmo fio. E nesse único fio, nós temos duas resistências. Se tem mais de uma resistência em um mesmo fio, significa que essas resistências estão em série. Então, ó, uma resistência R com outra de R, a resistência equivalente aqui é só somar, né? R mais R vale 2R. Então, vamos simplificar isso aqui? Então, ó, tem essa resistência lá em cima, essa aqui, né? Que é igual a 2R. E essa outra aqui agora, que vale 2R. Evidentemente aqui, ó, repare. Um nó, outro nó. Por quê? Daqui saem vários fiozinhos, ó. E esses dois fiozinhos, eles estão... Esse fio e esse fio, eles estão conectados nos mesmos nós. E em cada fiozinho tem um único tonhonhon, só tem uma resistência. Então, elas estão em paralelo. E nós já sabemos o resultado de duas resistências em paralelo, que valem 2R. O resultado aqui, no caso, é uma resistência equivalente, que é igual a R. Tudo bem? Letra O. Na letra O, nós temos essa associação aqui. Perceba que todas as resistências estão conectadas entre os mesmos nós, ok? É algo semelhante a esse aqui. Esse aqui, tá? Então, a corrente vem aqui, ela se divide aqui, chega aqui, se divide aqui, e assim vai. O que é isso aqui? É o seguinte... Isso é para simplificar a quantidade de vezes que aparece esse R, essa resistência. Então, aqui embaixo nós temos W resistores, é uma quantidade qualquer de resistores, uma quantidade qualquer de resistências. W pode ser 10, 20, 30, 90, 300, qualquer valor, podem ser 300 valores. Como que acha a resistência equivalente nessa situação? Você faz assim, ó, como todas as resistências possuem o mesmo valor, você... faz assim, resistência equivalente é igual a R1 sobre N. Qual é o valor da resistência? W. Quantas vezes se repete? Perdão, qual é o valor da resistência? R. O valor da resistência que está aparecendo aqui é R. E quantas vezes ela se repete? Agora sim, que é o W, tá bom? Então, como todas as resistências valem R, a gente pode fazer isso, ok? Agora, se uma delas não valesse R, aí deveria ser diferente esse cálculo. Letra P. Olha só, aqui nós conseguimos perceber que existem esses nós aqui, ó, estes e este. Então, ó, entre esse nó e esse existem esses dois fiozinhos e em cada fiozinho tem uma resistência. A mesma coisa acontece aqui. Então, ó, estes dois estão em paralelo e estes dois estão em paralelo também, tá? Então, como a resistência possui o mesmo valor, nós podemos usar a fórmula do R1 sobre N. Então, fica resistência equivalente é igual o valor da resistência é R, e a quantidade que ela se repete é igual a 2. Então, ó, essas duas resistências equivalem a R sobre 2, e nesse caso aqui também, a resistência equivalente vale R sobre 2. Então, ó, quando nós simplificamos, reescrevemos isso aqui, fica assim, ó, tá? Aqui tá o ponto X, aqui tá o ponto Y. Aqui tá X e Y, né? Antes nós estávamos vendo com A e B. É a mesma coisa, viu? Não muda. Então, ó, essas duas aqui equivalem à resistência de R sobre 2 e essas duas de baixo equivalem a uma resistência de R sobre 2. Repare agora que existe apenas um fio e todas as resistências estão neste mesmo fio. Ou seja,
todas estas resistências estão em série. E para achar a resistência equivalente, basta somar esses valores, né? Então, a resistência equivalente aqui é R sobre 2 mais R sobre 2. Como os denominadores são iguais, a gente mantém esse denominador, que é o 2, e soma aqui os valores de cima. R mais R é igual a 2R. Pode cortar aqui. Então, a resistência equivalente é igual a R. Tudo bem? R-on. Questão Q. Na questão Q, nós temos o seguinte. Podemos perceber que aqui existe um nó, aqui tem outro nó. Então, aqui nesse fio aqui, temos duas resistências. Então, significa que elas estão em série. Então, vamos achar a resistência equivalente somando-as. Então, 2R mais 2R é igual a 4R. Então, simplificamos já essas duas aqui. Então, basta reescrever agora o nosso circuito, né? Aqui tem uma resistência de R. Aqui uma resistência que vale 4R. E essa resistência aqui de baixo, ela vale Rão, tá? Aqui é o ponto B, aqui é Rão. Essas duas virou 4R, então é só redesenhar aqui, ó. Então, ficou 4R, tá? Então, essas duas aqui viraram essa daqui, tá? Para desenhar, desenha entre os mesmos nós. Então, entre esses dois nós, a gente puxa o fiozinho aqui e desenha. Repare que ainda nesse nó, tem dois fios saindo e em cada fiozinho tem uma resistência, tá? Está saindo dois fiozinhos de dois nós, e em cada fiozinho tem uma única resistência, então elas estão em paralelo. E para achar a resistência equivalente, a gente pode usar qualquer uma dessas três fórmulas aqui. Mas as resistências têm o mesmo valor, né? Então, vamos usar a fórmula do Rão. Então, fica resistência equivalente é Rão sobre N. O valor do R é igual a 4R sobre o N, a quantidade de vezes que se repete. 4R dividido por 2 é igual a 2R. Então, vai ficar 2R, tá? Então, aqui, ó, simplificando essas duas aqui, vai ficar assim. Então, aqui tá essa de R tá aqui. Essas duas, então, virou 2R, foi o que nós encontramos. A gente pega e desenha o fiozinho aqui, entre esse ponto e o outro, com a resistência equivalente, que é 2R. Então, como nós podemos perceber, aqui nesse único fio existem três resistências, então elas estão em série. Para achar a resistência equivalente, basta somar. Então, aqui, somando todos esses valores, nós temos que a resistência equivalente é igual a 4 Rão-on. Olha só que legal essa alternativa R, e a última alternativa que nós vamos resolver agora neste vídeo. Perceba o seguinte, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. A corrente elétrica vai de A para B. Então, ela vai fazer essa trajetória aqui, ó. Então, vem um pouco para cá, um pouco para cá. Aqui ela se divide, aqui ela vai se juntar e a corrente elétrica chega em B. Então, ela vai de A para B. Então, é o seguinte, o que nós podemos identificar aqui? Ó, aqui nós temos um nó, aqui é um nó, aqui é um nó e aqui também é um nó, ok? Nesse nó aqui e nesse nó aqui, repara que aqui tem um fio, aqui tem outro fio. Uma resistência, um fio, uma resistência, um fio com uma resistência. Então, aqui nós temos associação em paralelo bem limpinha e aqui também uma associação em paralelo bem limpinha. Então, vamos simplificar essas duas resistências em uma, como também essas duas. Vamos lá. Como que vai achar a resistência equivalente? Vamos aqui primeiro aqui embaixo, ó. Aqui é uma 30 e uma com 60, aqui é uma de 60 com 120. Vamos achar, então, a resistência equivalente por meio daquela formulazinha que é o produto pela soma, que fica R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, de cima para baixo, tá? Então, vai ficar 120 vezes 60 sobre 120 mais 60. Então, aqui, 120 vezes 60 é 7.200. E aqui embaixo, 120 mais 60, 180. A gente pode cortar esse zero
com esse. 720 dividido por 18 é igual a 40 ohm, tá? Então, essas duas aqui valem 40 ohm. Vamos resolver essas duas aqui de cima. Mesma expressão, né? São valores diferentes, então não dá para usar a fórmula do errão. Então, vamos pelo produto pela soma. Então, fica R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Vamos lá, da esquerda para a direita, porque a gente é brasileiro, né? A gente lê da esquerda para a direita. Então, fica 30 vezes 60 sobre 30 mais 60. Então, vai dar 1.800 em cima. E aqui, somando aqui, vai dar 90, né? Corta esse zero com esse. Então, o resultado aqui é igual a 20, né? 20 ohm. Então, simplificamos essas duas resistências e essas duas aqui. Vou redesenhar agora o meu circuitinho, tá? Lembrando que a simplificação desses dois fiozinhos tem que ficar entre os mesmos nós. E aqui também. Então, repara, ó. Aqui tem essa resistência de 60 ohm, a antiga, que a gente não mexeu. Essas duas aqui viraram uma resistência que vale 40 ohm, aqui. Essas duas aqui vale uma resistência agora de 20. E aqui essa de 40 a gente repete, tá? Então, ó, tem um nó aqui, outro nó aqui. Por quê? Porque aqui é um fiozinho, saem dois fiozinhos, né? Parecido com esse aqui, não é? Não é parecido? É sim, só que nesse fio de cima e nesse fio de baixo, em cada fiozinho tem duas resistências. Então, essas duas resistências estão em série, porque estão no mesmo fio. Se tá no mesmo fio, é porque tá em série. É o seguinte, se tá em série, soma pra simplificar, né? Pra achar REC. Então, ó, 60 mais 120, um pouco mais pra cá, né? Vai dar 80 ohm. E aqui 40 com 40, a soma vai dar quanto? Vai dar 80 ohm também. Então, ó, aqui, o que a gente já consegue perceber? Que essas duas, né, de A para B aqui, essas duas, então, vai ficar agora valendo 80, e aqui embaixo também. Então, ó, duas resistências de mesmo valor, e elas estão em paralelo, né, porque entre dois nós existem dois fios, e em cada fio, uma resistência. E elas têm o mesmo valor. Para achar a resistência equivalente, a gente pode usar a fórmula do errão, né? Então, errão sobre N. Qual que é o valor da resistência que se repete? 80. Quantas vezes ela se repete? Duas. Sendo assim, a resistência equivalente vale 40 ohm. E aí sim, nós finalizamos o exercício. Significa que todas essas resistências que estão aqui associadas desse jeitinho misto, amistoso, lindo, vale 40 ohm.